Rádio Val do Minho, Legislativas 2022. Entrevista. Boa tarde, bem-vindos ao especial Legislativas Rádio Val do Minho. É aqui que por estes dias estão a passar os grandes artistas, os grandes artífices, o mesmo que dizer, os candidatos nas próximas eleições que nos vão dar a Assembleia da República, a Constituição da Assembleia da República Portuguesa. E hoje temos connosco o cabeça de lista do PS por Viana do Castelo, Tiago Brandão Rodrigues. Nome bem conhecido no Alto Minho, ainda mais querido em Paredes de Coura, ex o Ministro da Educação que está há mais tempo no cargo. Assumiu a pasta em 2015 e desde então tem merecido a confiança absoluta do Primeiro-Ministro António Costa, de todo o Governo e do partido em geral. Liderou a lista altominhota do PS pela primeira vez em 2015, venceu em 2019, voltou a vencer e é agora novamente cabeça de lista. Senhor candidato, muito boa tarde. Desde já o nosso muito obrigado por ter aceito o convite da Rádio Val do Minho. A primeira questão é inevitável. Porquê é que estamos aqui? Eu passo a explicar. A última vez que nos encontramos, Sr. Ministro, nestas circunstâncias, foi precisamente neste estúdio, há 2 anos. O guião apontaria para uma nova entrevista consigo ou com outro cabeça de lista em 2023, só que não. Pouco mais de 2 anos estamos aqui. Já sabemos que houve um chumbo de um orçamento, mas conte-nos lá, Dr. Tiago Brandão Rodrigues, a sua versão, repetindo eu a questão. Porquê é que estamos aqui? Bom, muito boa tarde, é um gosto, é uma honra enorme poder estar aqui na Rádio Val do Minho e pela terceira vez estamos aqui nestas circunstâncias. Estivemos em 2015, estivemos em 2019, onde eu tive a possibilidade, em ambas as ocasiões, de liderar a lista do Partido Socialista e da última vez ter tido uma expressiva vitória, algo que não acontece, sabemos-lo bem, frequentemente para o Partido Socialista nas legislativas neste distrito de Viana do Castelo. E a verdade é que depois dessa vitória, depois do Partido Socialista ter conseguido a vitória, constituiu-se o 22º Governo Constitucional e vamos voltar um pouco atrás. Estávamos em 2019, em março de 2020, começa, não só em Portugal, afetando, obviamente, cada uma das famílias, cada uma das pessoas, cada um dos nossos entes queridos, mas, acima de tudo, a nossa sociedade e todo o globo. Uma crise pandémica, uma crise sanitária, que se vem automaticamente a transformar numa crise social, nas várias facetas que temos na nossa sociedade e aquelas que nos são mais afins, afetando grandemente os nossos sistemas educativos, afetando a juventude, afetando o desporto e depois uma crise económica. Os que nos estão a ouvir, que têm pequenos negócios, que têm indústrias, que têm as suas obrigações cada mês, sabem as dificuldades que têm vindo a passar. Esta era uma crise que chegou sem aviso e o Governo respondeu de forma, e isso é consensual quando falamos com os nossos homólogos na Europa, de forma muito capaz, sempre, obviamente, sem certezas, porque também sabemos que a cada mês temos novidades, nomeadamente as variantes, o desenvolvimento das vacinas, que acabou por ser fundamental para podermos olhar para a pandemia agora de forma muito diferente do que olhámos em 2020 e mesmo em 2021, mas ainda assim sabíamos que o estávamos a fazer coletivamente, com toda a inteireza, com toda a força, com a humildade de enfrentar o desconhecido, mas tínhamos uma crise a viver e uma crise que estávamos como país a ultrapassar. E a pergunta é a pergunta que muitos portugueses e muitos altominhotos se põem: porquê é que estamos aqui? E basta ver que quem votou contra não consegue responder porquê é que estamos aqui. Obviamente que só podemos estar aqui pela irresponsabilidade, pelo oportunismo de quem entendeu que é uma crise pandémica, uma crise sanitária, uma crise social e uma crise económica, quis juntar uma crise política para que, basicamente, tivéssemos este momento eleitoral. Agora, há uma coisa que é certa. Isto é democracia a funcionar e por isso estamos aqui. Eu não ponho em causa o facto de o terem feito. Acho que muitos portugueses acabam por colocar em questão a oportunidade de o ter feito no momento em que aconteceu. Ainda por cima, porque isto deriva do facto de ter sido chumbado um orçamento. O orçamento, faço parte, este era o meu 7º orçamento,
faço parte do governo já há mais de 6 anos, do 21º e 22º Governo Constitucional. Saímos de uma crise fortíssima, em que a austeridade foi rainha, e lembramos bem do que aconteceu entre 2011 e 2015, onde tivemos a intervenção da Troika, mas o governo da altura fez questão de ter uma Troika plus, uma Troika mais, onde fomos mais longe, e nota-se no orçamento que tivemos para a educação, no que implicou para a nossa economia, no que implicou para o emprego de muita gente, no que implicou para as oportunidades dos jovens, onde mandaram os nossos jovens emigrar, onde decepámos o nosso sistema educativo de milhares e milhares de professores a quem demos indemnização com a escusa e com a desculpa de que tínhamos professores a mais. Bom, o líder da oposição... Ficou desiludido com a posição do PCP? Surpreendeu? Bom, eu acho que o PCP, o Bloco de Esquerda, o PEV, aqueles que foram parceiros naturais da chamada geringonça, neste momento não se entendeu. E o PCP, bastou ver o secretário-geral do Partido Comunista Português no debate que teve com António Costa, a não conseguir explicar algo tão simples que devia ser e estar na ponta da língua, que era o porquê de terem chumbado o orçamento e provocado esta crise política. Obviamente que sabemos que Rui Rio é um homem zigue-zagueante, que tanto diz que agora precisamos de professores, como há 2 anos dizia para toda a gente ouvir que tínhamos professores a mais, que tanto fala da economia de uma forma como não encontra soluções para a mesma, quando não entende a posição de Portugal na Europa e no mundo, quando deixou tantos anticorpos no seu Porto querido e onde acaba por ter uma situação tão complexa mesmo internamente no partido, e basicamente todos se alinharam para criar uma crise política que, num momento tão complexo da nossa existência, não deveria existir. E acho que todos estão de acordo, e as pessoas entendem que não estão de acordo. E agora, como é que se responde a isto? Porque o problema não é porque é que aconteceu o que aconteceu. A grande questão é o que é que vamos ter depois do dia 30 de janeiro. Porque se for para ter eleições para deixar tudo na mesma, basicamente é dizer ao Partido Socialista que a aprovação e ao Governo, que é apoiado maioritariamente pelo Partido Socialista, que basicamente não deveria ter acontecido. Por isso, isto só se resolve com uma maioria robusta para o Partido Socialista, para que efetivamente possa governar e continuar a liderar esta pandemia como tem liderado até aqui. Muito bem. Ao ser candidato, o que está feito, como dizia um amigo meu, o que está feito, está feito. E a questão pela qual começamos agora mesmo é o que é que leva Tiago Brandão Rodrigues a encabeçar novamente na lista do PS nestas legislativas? Bom, sendo claramente diferentes, porque nós somos feitos também das experiências de vida que temos, continua abnegadamente a ser recheada esta minha, não digo escolha, mas esta minha decisão de muitos dos ingredientes que fizeram com que em determinado momento eu tomasse esta decisão. Um amor incomensurável a esta terra, o facto de saber que... E às vezes é criticado por isso. Muitas vezes em Lisboa é curioso, porque eu sou conhecido e apodado de o ministro Alto Minhoto, e dizem-no com alguma troça. O PSD nas comissões parlamentares diz tantas e tantas vezes: o senhor ministro vai tantas vezes à sua terra. É como se não entendessem como é que é possível. Este que foi um distrito que nós não nos conseguimos lembrar de nenhum ministro deste distrito, e é com preocupação que eu digo, porque durante muito tempo não podemos ter um ministro deste nosso distrito no Governo da República. E pela primeira vez, alguém que está em Lisboa, que tem capacidade de decisão, que conseguiu, por exemplo, dedicar 32 milhões de euros para que, em parceria com os municípios, pudesse requalificar 20 escolas. Estivemos juntos, nós, em algumas dessas inaugurações. A Rádio Valmir esteve lá. Sim, e pudemos estar em Melgaço, pudemos estar em Paredes de Coura na inauguração, em Ponte Lima, aquela secundária da Parque Escolar que estava há 5 anos absolutamente incontentores, pôde ser desbloqueada e ser inaugurada. As escolas de Caminha, as escolas por todo o distrito. Mas isto o que é que fez? Basicamente fez com que eu acreditasse que isso faz a diferença, obviamente para o país, mas acima de tudo para o meu território. E ter podido trabalhar com
as associações juvenis deste distrito, com os clubes desportivos. Recordo-me perfeitamente de ter estado aqui no Desportivo de Monção, por exemplo, quando assinámos as obras do PRID, do Programa de Requalificação de Infraestruturas. É verdade, e que me ofereceram. E termos tido a oportunidade agora, mais recentemente, por exemplo, de termos também, através do IPDJ, desse programa que delineámos, gizámos para acordar, para ajudar e para subsidiar clubes de base local tão importantes na formação dos nossos jovens. Os raianos também o tiveram, o Melgacense também o teve, o Melgar Simpatista, só para falar aqui desta zona, o Courense, a Associação Desportiva Cultural e Recreativa de São Martinho de Coura, mas os Jubalenças, estive outro dia na Jubalença, porque também tiveram um novo dojo completamente requalificado, o Valenciano, e saber que a minha ação em Lisboa e o meu trabalho faz a diferença aqui. E, obviamente, acreditar verdadeiramente neste projeto de António Costa e naquilo que tem sido o país. Mas ainda não nos disse o que é que responde a esses ministros ou esses governantes que dizem gostas tanto do Alto Minho. Não, é que não são os ministros, são os detratores. Porque os ministros entendem verdadeiramente que a tal coesão do país em que nós fomos capazes, e não nos enganemos, esta não é uma região tão periférica como era o Alto Minho há uma década, há 2 décadas, ou mesmo há 6 anos. Este é um território que tem novas centralidades. Quando falamos do Alvarinho, da forma como tecnologicamente olhamos para a vinha e para o vinho nesta região, quando fomos capazes também, no governo, de trabalhar para o emparcelamento aqui em Monção, tão importante para os agricultores desta terra. Mas quando temos um festival como o Festival de Paredes de Coura, quando somos a região, na Zona Norte, com o abandono escolar mais baixo, quando somos capazes de ter o emprego e os níveis de desemprego tão baixos, isso diz muito. E então os meus colegas de governo, digo eu, compreendem e estão contentes, digo eu, por terem um colega de governo desta região que defende a sua região abnegadamente. Agora, aos outros digo com muito gosto, quando me dizem, mas senhor ministro, vai lá tantas vezes à sua terra, anda sempre por lá a inaugurar escolas, anda tantas vezes por lá a fazer obra, eu digo mesmo com muito gosto, é assim que tem que ser. E a única forma de compensarmos as assimetrias. Durante demasiadas décadas, durante demasiado tempo, fomos olhados como demasiadamente distantes da centralidade de Lisboa, sim, de Lisboa, mas também do Porto, exatamente. Porque o Porto tem uma centralidade no Norte. E mesmo no nosso distrito, com muitas assimetrias, temos que criar as condições para quem está em cada uma das freguesias de Paredes de Coura possa ter fibra óptica, como tem agora. Porque chega a cada uma das casas. Porque isso implica que alguém que estava a viver em França e que os seus avós eram de Coura e ele é lusodescendente e quer voltar ao sítio das suas origens porque tem uma empresa em que faz trabalho à distância, o pode fazer de Infesta, de Insaldo ou de linhagem Paredes de Coura. Ou alguém que é daqui, de Castro Laboreiro, em que os seus avós, infelizmente, por questões económicas ou por questões políticas, foram para a França ou para a Suíça a salto, agora pode voltar e viver para aqui e fazer com que tudo o que foi a imigração durante muito tempo possamos inverter e trazer gente, portugueses ou não, queiram viver para cá e que os nossos que nunca daqui saíram possam ter todas as condições para trabalhar, para ter o seu pequeno comércio, para pensar em ter a sua indústria, para poderem trabalhar na administração pública, para poderem ser professores aqui, para poderem ter as escolas com melhores condições, para fruírem com o desporto e para poderem aqui também ter muito do seu ócio e do seu lazer. E isso é que é importante. O Sr. Ministro quase em 15 minutos tocou nos pontos principais desta entrevista, quase que comeu a entrevista. Acabamos por aqui. Vamos tocar nesses pontos todos, mas com mais detalhe. Sr. Ministro, isto foi eleito em 2019, mas em 2020 chega uma pandemia com a qual ninguém contava. De uma forma mais sintética, aquilo que lhe pergunto é que balanço é que faz da gestão do Governo, da gestão de António Costa durante este período pandémico, para começarmos. Bom, eu faço um balanço claramente positivo, mas eu tenho que dizer que os balanços não dizem tudo, porque às vezes são abstratos e pouco objetivos. Eu sou mais, e o que me diz mais são os princípios e os resultados. Isto para começar, não estamos a falar de uma coisa que acontece todos os dias. Isso acontecia há 100 anos, não é? E que não tinha nenhum tipo de instruções, de manual de instruções, não é? Nem de mapa de rota, não é? De procedimentos. Agora, já sabemos que há gente que na ponta da língua diz sempre que há sempre mais a fazer do que muito que já se fez. Isso nós sabemos bem. E governar é também fazer as suas opções.
O que posso dizer às pessoas que me conhecem, e são muitos os que me conhecem daqui, estes foram os momentos para todos, para a sociedade portuguesa, mais difíceis de que nós temos memória. E também foi difícil para quem estava na direção de uma escola e teve que tomar decisões, para aqueles que são professores e que têm que enfrentar a sua turma e que tiveram que o fazer à distância e que agora têm e sabem que na sua escola existem mais dificuldades, porque alguns perderam o emprego, porque outros têm dificuldade no seu negócio. É difícil para os presidentes de Câmara que têm que tomar as suas opções. É difícil para quem é dirigente num clube desportivo de base local e durante muito tempo não pôde ter a formação dos seus miúdos lá no clube. Eu tenho um imenso orgulho de ter feito parte desta equipa que teve que enfrentar esta pandemia. Não por estar grato pela pandemia, mas porque entendo verdadeiramente que houve um conjunto de resultados na retoma económica, na retoma social, no acompanhamento dos que mais precisavam. Ainda hoje estive numa escola em Penela, perto de Coimbra, onde pude estar numa escola de acolhimento. A preocupação que existiu para que os filhos dos trabalhadores essenciais pudessem estar na escola, e tivemos milhares ao longo deste tempo de férias, algo que eu implementei em 2018, para que todos possam efetivamente ter refeições escolares quando são da ação social escolar nas interrupções letivas. E são milhares que tiveram essa preocupação, mas podermos chegar a todos, essa preocupação social de poder chegar a mais gente e de poder dar resposta a todos. E depois ter verdadeiramente argumentos para lutar contra a pandemia. O nível de testagem que nós temos, o nível de vacinação que nós temos, e isso, quem está de parabéns, são acima de tudo os portugueses, mas conseguimos entre todos criar as condições para que, por exemplo, quando olhamos para o primeiro período de 2021, termos um número de positivos nas nossas escolas muito mais baixo do que tivemos em 2020. E isso deve-se a uma coisa, ou melhor, a duas coisas. Por um lado, ao compromisso e ao trabalho de quem trabalha nas escolas e também das comunidades educativas alargadas, coadjuvadas pelas autarquias, pelos pais. E a segunda coisa, a vacinação. O nível de vacinação, onde temos quase 100% dos professores e dos não-docentes vacinados, e os miúdos também a darem-nos uma demonstração. Agora, o balanço é positivo. Claro, e acho que os portugueses, independentemente muitas vezes de votarem em A, em B, há um reconhecimento muito grande do trabalho que foi feito durante esta pandemia. Ou que está a ser feito. Exatamente. Agora, aquilo que lhe pergunto é uma resposta mais pessoal. Vamos concentrar-nos em março de 2020. Como é que um ministro da Educação reage? Quando vê um cenário destes, um monstro levantar-se em Portugal e no mundo, o que é que pensou? Diga-nos só numa frase breve. Chegou a entrar em pânico? Não, de todo. Agora, todos entendemos que era algo que acontecia de singular, invulgar e, acima de tudo, grande nas nossas vidas. E foi preciso reagir. Foram, por exemplo, conselhos de ministros, onde todo o país esperava as decisões tomadas nesse Conselho de Ministros verdadeiramente difíceis. Eu recordo perfeitamente daquele dia 12 de março de 2020, em que, à noite, estive numa conferência de imprensa com mais 4 ministros a anunciar. Sim, dos primeiros casos, não, quando decidimos o encerramento das escolas no dia 16 de março, e não só das escolas, do resto da sociedade, porque aí foi um encerramento praticamente total, e recordo-me de tê-lo feito, eram 1, 2 da manhã quando demos essa conferência de imprensa. E eu cheguei a casa e eu não tenho nenhum problema de o dizer aqui. E eu nunca partilhei este pequeno momento. Eu cheguei a casa, sentei-me, e as lágrimas corriam-me, porque entendi que algo de verdadeiramente duro estava a acontecer com a sociedade portuguesa e ter que fechar escolas, quando na altura foi unânime. Toda a gente entendeu que devíamos fechar as escolas naquele momento, porque não conhecíamos o vírus, não sabíamos o que tínhamos. Agora, nós nunca nos podemos esquecer que na escola temos muitas das crianças que têm as únicas calorias substanciais com as refeições escolares que têm nas escolas, o acompanhamento das terapias, tantas e tantas facetas que põem a escola no centro da nossa atividade como sociedade. E foi duro, mas reagimos, e as escolas reagiram ainda melhor do que nós. E uma semana depois estavam a servir refeições aos alunos da ação social escolar, estavam em telescola, conseguimos montar o estudo em casa e a telescola, conseguimos um conjunto de mecanismos que fez com que realmente as nossas crianças estivessem acompanhadas. Algo que já não se via há 40 anos, há 30, a telescola. Sim, e que foi levantada pela equipa do Ministério da Educação, com uma equipa de professores, com a RTP, e que agora
tivemos em 2020, em 2019, 2020, até completar o ano, tivemos o ano passado, o ano inteiro, para o que desse e viesse e para as crianças que estavam em casa, e agora temos um repositório único no mundo, com uma qualidade que serve agora também estes nossos docentes, que muitas vezes utilizam aqueles instrumentos. É preciso dizer que este ano fizemos muito mais do que isso. Tivemos um plano de recuperação das aprendizagens, com 900 milhões de euros, com mais 3.500 docentes nas nossas escolas, técnicos especializados, psicólogos. Isso é algo que custa muito dinheiro aos portugueses, mas que entendemos todos que é necessário poder ir fazer com que as crianças, principalmente do primeiro e segundo ano, que tiveram 2 anos de pandemia, logo ali quando aprendem a contar, a fazer contas, a aritmética básica, a aprender a ler e a escrever, para poderem recuperar. E isso é algo que as escolas agarraram com muita força e que agora temos que continuar a trabalhar, porque existem mesmo muitas medidas. E depois também deixar as escolas trabalharem. Algo que eu posso dizer também, de coração aberto e de forma muito transparente. As escolas não nos falham. Nós podemos confiar nas escolas, porque quando confiamos nas escolas, elas fazem sempre melhor do que nós alguma vez sonhamos. E as escolas entenderam algo nestes últimos anos, principalmente com os programas de promoção do sucesso escolar que nós temos. Acho que nós tivemos e temos um grande avanço civilizacional em Portugal, entender a importância das qualificações. Aqueles que são da nossa geração lembram-se, e principalmente nos meios mais rurais, como do 6º para o 7º ano, às vezes 1/3 da nossa turma abandonava a escola. E nós entendíamos como sociedade que era normal. Que alguém deixar de estudar era uma coisa normal porque não servia para a escola. E muitas vezes iam trabalhar para a pequena indústria, para o pequeno comércio, para a pequena agricultura. Hoje essa mentalidade já não existe, não é? Felizmente houve uma evolução. Uma evolução, uma verdadeira evolução, e as famílias prezam as qualificações e prezam poderem estudar. E quantos dos monsanenses, dos melgacenses, dos valencianos, dos courenses, de todos daqui, das pessoas de Cerveiras, cerveirenses, os caminhantes, quantos não vão para o ensino superior? E temos jovens daqui dos nossos concelhos que vão mais longe. E dos outros concelhos também, obviamente, do Rio Lima. Eu estava aqui a falar mais especificamente para os nossos ouvintes aqui do Val do Minho. Mas quantos não têm doutoramentos e fazem investigação em boas universidades e têm grandes empresas e que estão na administração pública e conseguem cumprir os seus sonhos? E isso é uma mudança geracional e civilizacional. E isso é muito importante. Termos entendido. Porque é uma coisa que nós já tínhamos ultrapassado também com o nosso Serviço Nacional de Saúde. Nós entendemos que quando vamos ao hospital, nós temos que ser naturalmente tratados, bem cuidados, e sair curados, não é? Convém. Agora, nós não podemos ir para a escola e não aprender. E a escola tem que ser para todos. Nós temos que nos dar ao luxo de dizer que o nosso Alto Minho, os 10 concelhos do Alto Minho, têm na região norte os níveis de abandono escolar mais baixos. Isso é algo que nós temos de ter muito orgulhosos. Sr. Ministro, eu não tenho muito orgulho quando disse isso agora. Não, isso é algo... É assim, nós, como país, quando em 2002 não foi assim há tanto tempo, foi há 20 anos. Eu já estava licenciado e chamam-me um jovem ministro, por isso foi mesmo há pouco tempo. E em 2002 nós tínhamos quase 50% de abandono escolar precoce no país. Isto é, havia 50% dos jovens que abandonavam antes de acabar o ensino secundário. Nós que já temos um legado tão grande de analfabetismo no nosso país, um legado tão grande de gente que não conseguiu concluir o secundário, aqui há meia dúzia de anos, há 20 anos, tínhamos 50% de nós que não acabavam o ensino secundário. Nós agora, eu quando entrei tínhamos 14% e agora temos 5,2%. E isto diz-nos que há muitos jovens que os seus tios, os seus pais não puderam estudar e agora já estão a completar o ensino secundário. Também porquê? Porque temos instituições como a EPRAMI, a EPRALIMA, o ensino artístico, a importância do desporto escolar, que captam os jovens e lhes dizem que eles têm outras oportunidades. Temos o IPVC aqui e nesta corda temos em Melgaço e temos em Valença, por exemplo, e oportunidades para os jovens. E as famílias a dizerem que sim, que querem. E isto é uma mudança muito grande. E termos melhores escolas, com as obras que tivemos, também ajuda. E termos alto-minhotos a pensar que a educação tem que estar mesmo no cerne e no centro dos nossos sonhos e daquilo que nós verdadeiramente acreditamos. Sr. Ministro, vamos aqui fechar um bocadinho o dossiê da educação. Vamos passar agora aqui para outro
que tem a ver consigo, connosco, com os altominhotos. Gostaria só de ouvir a sua posição sobre esta matéria, que tem sido delicada. Águas do Alto Minho. Águas do Alto Minho, como sabemos, iniciou a sua operação em 2020, houve queixas nas faturas, na faturação. Qual é a análise que o Sr. Ministro faz desta empresa? Bom, as Águas do Alto Minho. A minha relação mais próxima com as Águas do Alto Minho é que eu também sou consumidor das Águas do Alto Minho. Mas eu pago água num dos concelhos em que foi tomada a decisão da agregação às Águas do Alto Minho. Que é Paredes de Coura. Que é Paredes de Coura, não é? Agora, a verdade é que sabemos que nem todos os concelhos tomaram essa decisão e eu não me quero alargar relativamente a isso. Acho que os autarcas do Alto Minho foram os primeiros a identificar em determinado momento que algo não estava bem na empresa. E foram os primeiros a reagir. E eu podia até quase utilizar, seria muito repetitivo eu falar de tudo o que aconteceu, porque infelizmente as pessoas sabem o que é que aconteceu, aquilo que correu mal e aquilo que foi possível corrigir em determinado momento. Eu até poderia utilizar aqui, de forma ostensiva e oportunista, as Águas do Alto Minho para fazer combate político. Recorda-se quem era o presidente da Câmara de Valença, quando o município de Valença se junta... O Dr. Jorge Mendes, que é o seu adversário. É adversário e é a cabeça de lista do PSD. Mas não o vou fazer. Ele já não estava aqui no momento subsequente, já estava em Lisboa, na Assembleia da República, mas o certo é que, se é verdade que as coisas não correram bem, em determinado momento com a empresa, e nomeadamente com a faturação, alguns dos autarcas, os autarcas que estavam naquele coletivo, souberam responder com força, com vivacidade e tentando fazer com que a empresa começasse a funcionar e pudesse ter a bonomia e a bonança para a qual tinha sido sonhada, pensada e equacionada. E neste momento, como consumidor, funciona? Bom, neste momento as coisas estão mais normalizadas do que estavam. Sabemos bem que os problemas de faturação, pelo menos daquilo que eu tenho relato, não chegam a ter os níveis de preocupação, nem coisa que se pareça que tiveram em determinado momento. Agora, também se viu como a cidadania, em determinado momento, quando um serviço que se quer público, não é? Público no sentido ainda que fosse uma empresa privada com participação pública, não estava a oferecer um serviço da qualidade que nós merecemos, nós sentimos como a cidadania se mexeu. E depois entendemos como o poder local também se mexeu para dizer a essa empresa que tinha que fazer melhor, muito melhor, e depois foi possível e vimos como em alguns municípios, eu recordo-me em Paredes de Coura e em Caminha, recordo-me bem destes dois casos, como em Viana também, recordo como os presidentes de Câmara se juntaram. Nas manifes, não é só nas manifes, e puseram os seus funcionários a resolver questões. Exatamente. E a ajudar. Recordo-me perfeitamente, recordo-me nestes 3 concelhos como, de forma clara, os presidentes de Câmara puseram equipas quase a ver faturas e a ajudar as pessoas idosas que recebiam. Agora, é de lamentar que tenha acontecido, é importante que tenha havido a resposta que houve. Eu posso dizer que, com a minha descrição, fui também coadjuvando o trabalho de quem de direito para abanar e fazer com que as coisas pudessem funcionar melhor. Neste momento parece-lhe bem? Neste momento, aquilo que eu tenho o relato e da minha experiência pessoal, e não posso falar pelas outras pessoas, as coisas melhoraram substancialmente relativamente àquilo que estava. Volto a dizer, eu podia agarrar nesta questão com um prisma combativo, beligerante, de dialética política, e dizer quem nos meteu nisto foi... Mas não o vou fazer porque acho que... E entendo que os presidentes de Câmara que entraram na altura fizeram-no pensando que estavam a fazer aquilo que devia ter sido feito, para servir melhor as suas populações. Algo não correu bem e, felizmente, também esses presidentes de Câmara puderam dar a resposta certa no momento em que tiveram que fazer, e se a população do Alto Minho em determinado momento também quis dar uma resposta ao papel desses autarcas, também o pôde fazer nas eleições autárquicas. E vimos, por exemplo, o papel, por exemplo... Sim, mas vemos, por exemplo, eu estava a falar aqui de 3 câmaras municipais, Paredes de Coura, Caminha e Viana do Castelo, onde, por exemplo, se preservou a cor política que estavam, porque certamente os eleitores nesses municípios entenderam que ainda assim... Houve outros 2 concelhos, por exemplo, onde foram penalizados, daqui desta corda, como sabemos, Cerveira e Valença, onde eu não sei se foi determinante, mas o certo é que tivemos
Mas Paredes de Cora acabou por perder um vereador. Bom, vamos lá ver. O que tínhamos em Paredes de Cora era uma situação única no país. O 5-0. Sim, não havia pelo que eu me recordo, sei que em Sinfãs haviam 6-1, porque tinham mais de 10 mil eleitores e menos de 50 mil, e tínhamos um 5-0, que é uma improbabilidade. Nós sabemos o que tinha Vítor Paulo Pereira, aqueles que somos seus amigos, gostamos verdadeiramente do nosso amigo, mas gostamos também de o ter, e ele é o meu Presidente de Câmara. Eu sou um afortunado por o ter como Presidente de Câmara, mas sabemos que 5-0 é uma improbabilidade. E o certo é que ele teve um 3-2, na primeira eleição teve um 5-0 e agora teve um 4-1, que mostra também um apoio rotundo. E o método de onde também ajuda muito a que se tenha um vereador. Agora, ele já experienciou o 3-2, o 4-1 e o 5-0, por isso fez um pleno nos 12 anos de eleição. Vitórias possíveis. Sim, exato. Sr. Ministro, depois temos outra questão, outra matéria aqui no Alto Minho que está a causar aqui algum celeuma na população, que é uma eventual exploração de lítio, sobretudo na Serra d'Arga, mas que abrange vários concelhos, desde logo Caminha, essencialmente Caminha, mas também Viana, Cerveira e até Paredes de Cora. Sr. Ministro, qual é a sua posição acerca desta matéria? É muito clara. Eu sempre olhei com muita atenção para esta questão, em todas as suas vertentes, pelo que implica nacionalmente, pelo que implica regionalmente. Eu posso dizer, e faço aqui desde já uma declaração de interesses. Eu sou um profundo amante da Serra d'Arga e posso dizê-lo, porque não acontece com todos os recantos do nosso distrito, mas eu sou um profundo conhecedor da Serra d'Arga. Muito também por contaminação do meu irmão desde tenra idade. Nós íamos muito à Serra d'Arga, nós passamos muito tempo entre Paredes de Cora e Caminha, mas o meu irmão desde tenra idade, logo desde o início da sua adolescência, fez parte dos Celtas do Minho. O meu irmão e o Emanuel, a figura conhecida também de Cerveira, fizeram a marcação da primeira rota, do primeiro percurso, agora tão popular, acima da linha do Douro, que foi homologada pela federação correspondente. E nós íamos muito para a Serra d'Arga e vivíamos muito com a gente da Serra d'Arga. E eu tenho que dizer que sempre entendi que, mesmo com a visão puramente económica, levantava muitas reservas à exploração de minério, qualquer que ele seja, num território como aquele, e por isso sempre defendi a classificação e a valorização daquela paisagem e de tudo o que leva à valorização daquela paisagem. Mas agora vamos ao que realmente importa. Eu tive a oportunidade de ler o relatório da Comissão Técnica, que é público, teve para auscultação pública, e sei, depois do que lá está escrito, que a exploração de lítio não acontecerá na Serra d'Arga, porque, avaliado o impacto ecológico e paisagístico versus a viabilidade económica, basicamente a exploração do lítio não irá acontecer na Serra d'Arga, porque é inequívoco nem da leitura, nem qualquer outro mineral. Daquela leitura. Bom, a avaliação que ali está é para o lítio, ou pelo menos daquilo que eu li. Agora, eu defendo claramente a classificação daquele espaço e a preservação daquela serra, porque não há muitas serras na transição da orla marítima e de uma bacia hidrográfica como a do Minho no país, para, não digo alta montanha, porque a Serra d'Arga não é da alta montanha, mas para montanhas daquelas características. E depois, porque sabemos que tenha uma diversidade de flora, de fauna, muito, muito importante. Dito isto, nós estamos num momento-chave daquilo que são os nossos desafios. Nós temos vários desafios, um deles o desafio demográfico, que acho que é importantíssimo falarmos e termos em conta. E acabam de sair os censos 2021. Sim, o desafio demográfico daquilo que temos, porque mais temos uma pirâmide etária completamente invertida. Pois é. Sr. Ministro, o que é que lhe pareceu os últimos censos? Muito preocupante. Toda a gente perdeu? Não, e todos perdemos como sociedade. Exatamente. Todos perdemos, porque quando falamos sobre a necessidade que temos de professores, quando temos necessidade de camionistas, quando temos necessidade de pessoas para trabalhar nas nossas fábricas, quando temos emprego praticamente pleno no nosso Alto Minho, isto significa que nós, das duas uma, ou temos muitos mais filhos, ou temos que captar população de outra forma que, entre todos, consensualizemos como sociedade. Agora, temos cada vez mais gente a viver mais tempo e necessariamente a necessitar também
de outro tipo de cuidados e de outro tipo de preocupação. Pois e é. por isso eu recordo-me bem do que foi a nossa luta aqui em Melgaço para a unidade de cuidados continuados. Recorda-se ter fechado durante 2 ou 3 anos e eu vim aqui na primeira campanha eleitoral e depois pude vir com o primeiro-ministro Abrila. António Costa lembrou isso a Passos Coelho durante o debate. Isso. Lá. Exatamente. Mas temos a transição digital, não é? Mas há uma transição muito importante. Temos o problema das vulnerabilidades e das diferenças sociais que temos no mundo e destas assimetrias. Falámos muito das assimetrias hemisfério norte e hemisfério sul, mas acontece entre os centros das nossas cidades e as periferias, acontece pouco por toda a Europa, mas depois, e no resto do mundo, mas depois esta transição climática. Como é que nós, verdadeiramente, com as alterações climáticas, podem ter um impacto também muito grande no nosso território. Bastou ver o que tivemos a noite de Natal, em Caminha, que estavam, às 2 da manhã, estavam 20 graus. 20 graus, com tudo o que isso implica. Basta ver nesse mesmo dia de Natal, dia 25, independentemente de entendermos quais foram as causas, mas entre Paredes de Coura e os Arcos de Valdevez, depois de ter chovido tanto nas últimas semanas, tínhamos 4 intensos incêndios. E sabemos bem no nosso passado recente, sabemos as secas. E quando estamos a falar desses problemas do que é a transição climática, estamos a falar de coisas tão simples como o aumento das doenças respiratórias, o aumento das alergias generalizadas na população europeia, no avanço do deserto, quando olhamos para o sul de Espanha, para o sul de Portugal, onde sabemos claramente que o deserto do Saara está a avançar, e isso faz com que a nossa relação com o mundo selvagem se tenha alterado e faça com que, por exemplo, um pequeno coronavírus que existia, muito provavelmente numa espécie de morcegos, acabe por entrar através de uma zoonose, que é uma doença que passa de um animal para outra espécie, e tenhamos a calamidade que temos no mundo. Isto parece que as coisas não estão ligadas. Mas estão. E o que é que isto implica? Implica que nós tenhamos que dar respostas. Uma das respostas é tudo o que é e está relacionado com a possibilidade de termos veículos ou instrumentos ligados através de baterias e não utilizarmos os carburantes fósseis, não é? Que sabemos que temos que descontinuar. E essas baterias essas baterias são de lítio. E eu não estou a dizer com isto que tenhamos que sacrificar a nossa Serra d'Arga, porque eu quero ser muito claro. Agora, se escolhemos fazê-lo assim, com o conhecimento técnico e científico que temos neste momento, vamos ter como país, como continente, como comunidade mundial, tomar algumas opções. Obviamente que ficou claro para mim, e isto é importante dizê-lo, que tive a oportunidade de ler o relatório da Comissão Técnica e sei que depois do que lá está escrito seria um enorme contrassenso que houvesse exploração de lítio a acontecer na Serra d'Arga, e eu acredito com veemência que não vai para acontecer. Se eu fui alguma vez um adepto da exploração de lítio na Serra d'Arga, posso dizer que não. E pessoas, Sr. Ministro, estamos a falar de demografia e pessoas. Que solução para um Alto Minho que fica cada vez mais deserto? Melgaço, por exemplo, perdeu 15% da população na última década. Fazer bebés nesta altura não me parece que seja a solução. As famílias têm cada vez menos filhos. Sr. Ministro, o que é que lhe parece? Não, temos que atuar e sabemos que esse é um dos grandes problemas. Por isso, em 2019, o Partido Socialista apresentou um programa eleitoral que, grosso modo, é mimetizado agora em 2022 e que também depois foi reproduzido no programa de governo, onde o problema demográfico é verdadeiramente uma questão. Nós temos que ter a capacidade de atratividade, através destas da atratividade de jovens casais para poderem ter filhos. Obviamente que a gratuitidade das creches, uma rede pública de pré-escolar, a possibilidade de haver prestações sociais para a infância de qualidade, e é algo que tem sido uma preocupação destes dois governos, preocupações reais, mas sabemos que ainda assim não chega. E sabemos que necessariamente o mundo está feito de flutuações e de migrações das populações. Agora nós temos que entender, esse é um enorme debate que tem que haver aqui no Alto Minho e em Portugal. Eu vejo, por exemplo, com um enorme orgulho a chegada de muitos luso-venezuelanos, por exemplo, a Paredes de Coura. Sabemos que muitos dos nossos migraram
noutras épocas. Sabemos que somos terras de migrantes. Muitos dos nossos foram para a França, foram para o Canadá, foram para a Venezuela, para os Estados Unidos, para o Luxemburgo, para a Suíça, também aqui para a Espanha, muitos aqui até para a Galiza, e muitos desses querem voltar, ou muitos de lá e de outras zonas do globo querem vir para cá, aproveitar as oportunidades que aqui existem, mas contribuir para uma sociedade madura. E isso é algo que penso que temos que, obviamente, cumprindo as regras daquilo que é a nossa cidadania, a nossa democracia, cumprindo essas regras, que possamos ter essa convivialidade e, acima de tudo, que possamos usufruir também de nova gente a gostar deste território. E há uma coisa que eu posso dizer. Eu tenho tido a oportunidade de conhecer alto-minhotos que não nasceram aqui, até não cresceram aqui. Alguns deles que vêm de outras zonas do país e que se viram atraídos por esta zona, mas tenho conhecido alguns alto-minhotos, isso, que são filhos de portugueses e que cresceram em Caracas, ou em Maracaibo, ou noutras zonas da Venezuela, e outros que nem tinham nenhuma ligação a Portugal, que vieram para cá, de países de leste, de países africanos, de países asiáticos, e que agora me falam das nossas tradições, gostam das festas da Senhora da Agonia, gostam muitas vezes e se sentem afinidade à sua paróquia, que estão muito ligados às atividades pescatórias, às atividades agrícolas, e o certo é que é assim também que se faz uma sociedade, e é assim que nós temos que acreditar. Porque é assim, da nossa autossuficiência nós não vamos viver. Nós não podemos reclamar que cada vez temos menos gente, que não encontramos um carpinteiro que nos faça isto, que não temos gente para trabalhar nas nossas estufas, que a fábrica não pode aumentar porque não tem trabalhadores, e depois, no momento da verdade, dizer: mas eu não quero que não venha ninguém para aqui, porque, de certa forma, isto só vem entorpecer o sossego que eu tinha. Tem que ser deste casamento e desta junção de vontades que podemos fazer certamente uma sociedade melhor. Juntando aqui dois itens por uma questão de tempo, quem vem para o Alto Minho, se é para vir para cá, as pessoas vêm para trabalhar, naturalmente, mas também têm de ter onde viver. Eu pergunto-lhe, como é que está o mapa de emprego e da habitação no Alto Minho? Bom, o emprego, é sabido que temos números absolutamente invejáveis relativamente ao passado. Agora, temos que criar cada vez mais, é para isso que temos trabalhado, emprego de maior qualidade e de maior estabilidade. E, acima de tudo, nós neste momento não temos particularmente uma questão generalizada de números de desemprego que nos possam assustar comparativamente ao que tivemos, e o ideal é termos toda a gente com emprego, e emprego digno, com condições dignas. Mas o grande objetivo não é só criar emprego, mas emprego bem remunerado, e que o salário médio dos alto-minhotos possa subir. E esse ainda é um grande desafio que nós temos. Criar empregos que sejam uma verdadeira mais-valia na forma como os alto-minhotos são remunerados. E por isso temos que também criar atratividade para jovens licenciados, para engenheiros. Vamos mesmo aos 900 euros em 2026? Esse é o objetivo e é o que está escrito. Nós tivemos, apesar de ter sido chumbado este Orçamento de Estado, em janeiro vamos ter o maior aumento do salário mínimo nacional que tivemos desde que existe salário mínimo nacional. E não nos esqueçamos que desde o início de 2015 temos tido aumentos constantes. Agora, o grande desafio, o Sr. Primeiro-Ministro e o Secretário-Geral do Partido Socialista têm dito, é conseguirmos aumentar o salário médio e fazer com que ele verdadeiramente possa ir ao encontro da realização dos sonhos das pessoas que precisam de dinheiro para viver condignamente e para poderem trabalhar. Morar também. E morar. E essa é outra questão. E aí esta lista fala também com propriedade. A número 2 desta lista é Marina Gonçalves, de Caminha, também aqui do Val do Minho, e é Secretária de Estado da Habitação, no Ministério das Infraestruturas e Habitação. E é com muito orgulho que eu digo que o nosso distrito é o único distrito onde todos os municípios assinaram os respectivos acordos para investimento na área da habitação. Estamos a falar do programa Primeiro Direito. Do Primeiro Direito, onde tivemos um investimento total de acordos assinados de 48 milhões de euros, são 24 milhões de euros a fundo perdido, que a Marina teve a oportunidade de assinar com os seus presidentes de Câmara, e 16 milhões de empréstimos bonificados junto do Instituto que ela tutela, o IRU, numa atenção que ela também teve
muito especial com este distrito, com os vários municípios, porque ela conhece muito bem o distrito e sabe que todos os distritos podem necessitar, mas que este em particularmente pelo seu conhecimento. E isto faz com que estes acordos assinados possam beneficiar diretamente nos próximos anos 1.040 famílias, o que é um número muito considerável para um distrito como o nosso. E, acima de tudo, estão identificadas estas famílias, os beneficiários diretos e é importante conhecer o parque habitacional público, poder também aumentar o número de candidatos à Porta 65, que é um programa para que os jovens possam ver cofinanciada o arrendamento, e existem cada vez mais, e no total há 562 agregados financiados por este Porta 65 e, no fundo, em suma, há já um número muito grande de famílias já apoiadas ou em condições de serem apoiadas pelo Estado por estes programas que a Marina Gonçalves tem também liderado, e é também para mim um orgulho que ela esteja na lista e que isto seja feito, porque sabemos que precisamos de casas mais dignas e com melhores condições, principalmente para jovens famílias. Sr. Ministro, vou-lhe pôr aqui um momento, agora vamos dar aqui um saltinho à mobilidade, já na reta final. Vou-lhe dar aqui um momento emblemático do ano passado, a chegada do comboio de tração elétrica a Valença. Sr. Ministro, isto é um orgulho para o Governo. Sem dúvida. Mais do que um orgulho, é confirmação que valeu a pena. Porque em 2015 falámos disso. Era quase uma utopia falar do que eram as acessibilidades, do que era a segurança rodoviária. E eu recordo-me que falámos de algumas coisas. Dissemos na altura que era importante apostar na modernização da linha do Minho. Neste momento, a linha do Minho, que conta com 83 milhões de euros, já conta com a eletrificação total. Eu tive a oportunidade de estar com o Primeiro-Ministro, que me convidou para estar numa viagem de Nine até Viana do Castelo. E, mais recentemente, noutra viagem de Viana do Castelo até Valença. Nessa mesma tarde inaugurámos a requalificação da sede do agrupamento de escolas Muralhas do Minho, ali em Valença. Mas a acessibilidade vai mais longe do que isso, porque nós temos verdadeiramente que criar boas condições para a circulação rodoviária, porque sabemos que, primeiro, são essenciais para a segurança das pessoas, mas também para o crescimento económico e para aquilo que tantas vezes usamos, que é coesão territorial. E esta 101, Sr. Ministro? Esta 101 precisa, e por isso já também... Mas vamos lá ver uma coisa. Nós falamos de outros acessos rodoviários em 2015 e em 2019, e ou já estão feitos, ou estão já a ser feitos, e outros estão a ser equacionados. Se recorda, falámos aqui, mais do que uma vez, no acesso da A3 a Paredes de Cor, à área industrial. O certo é que quem for a Sapardos, ali em Cerveira, mesmo no nó da autoestrada, já pode ver como está. Quem for a São Bento, em Coçourado, quem for a Linhás, a Ferreira ou a Formariz, vê como aquela via, que tem um custo de quase 10 milhões de euros, está em muito bom caminho, e estará preparada em breve. E depois um outro investimento de mais de 5 milhões de euros, que foi aquele acesso rodoviário ao Porto de Mar de Viana do Castelo, que também era uma pretensão de muitos anos e que esse sim já está feito. Agora, precisamos de ir mais longe. E o PRR é uma grande oportunidade do Programa de Recuperação e Resiliência, e por isso temos que trabalhar e continuar a trabalhar. Porque conseguimos inscrever, por um lado, a construção de uma nova ponte do Rio Lima em Viana do Castelo. E uma nova via de acesso a todo aquele vale do Neiva, onde vive muita gente no nosso distrito. É uma das zonas que não tem perdido população, muito pelo contrário, onde se tem alicerçado. Agora, nós sabemos que a Nacional 13, a Nacional 101, a Nacional 202 e a Nacional 203 precisam também de ser trabalhadas. E esta aqui em particular, porque sabemos que até Valença chegamos bem, é importante continuar a apostar. E serão, Sr. Ministro, a 101 e a 202? Eu espero que sim. Existe vontade política para que isso aconteça, mas a construção também porque eu defendo que Valença, ainda hoje, quando me dirigia aqui a Monção, vindo de Viana, vi como chegamos até Valença relativamente bem. E depois, para passar Valença para chegar a Monção, se tivéssemos uma circular exterior em Valença, com uma ligação à A3, à Nacional 101, poderíamos ter contornado e ter, de certa forma, feito com que Valença não esteja tão congestionado, porque todo o trânsito tem que passar pelo centro de Valença. E lá vai o Ministro do Alto Minho pressionar.
claro que sim, como acho que é importante, e em abono da verdade, os autarcas daqui, tenho falado muito com o Manuel Batista, que tem sido um defensor acérrimo da requalificação daqui da Nacional 101, da 202, da 202, é muito importante que o possa fazer. É que nem é só o mau estado do piso, é o número de acidentes. Sim, tudo precisa de ser repensado, ainda por cima, porque felizmente o número de empresas que se acabaram por estabelecer na corda destas estradas nacionais, a quantidade de industriais do vinho e da vinha que acabam por se estabelecer, a força do nosso alvarinho, a quantidade de espanhóis que vêm aqui também abastecer todas as semanas. Basta ir aqui à Casa Agrícola e ver como ela está sempre cheia de espanhóis, basta ver os nossos restaurantes cheios. Torna-se urgente. Por isso é verdadeiramente urgente. E agora há outra coisa. É também muito importante pensar noutra questão. Quem conhece bem a A28 e sabe como ela vem de Viana e felizmente não tem portagem, mas depois chega ali a Gondarém, não é? Depois de Lanhela, já em Cerveira, e acaba por desembocar na Nacional 13. Era muito importante poder ligar a A28 à A3, ao Nó de Sapardos, e poder fazer com que toda essa parte, isso permitiria, por exemplo, com a nova via de Formariz, da área industrial de Formariz, a A3, quem estivesse em Paredes de Coura chegaria a caminho ou a Moleda à praia em 15 minutos, 20 minutos. Nem isso. Ao turismo daria imenso jeito, não é? Por isso, a tudo. E a quem trabalha, e aos industriais, a toda a gente. E depois outra coisa. Não nos esqueçamos, porque se for uma realidade, a alta velocidade chegou à Galiza com força, e muito se fala da existência e da possibilidade da construção da linha de alta velocidade Porto Braga-Valença-Vigo. E eu não disse Porto Braga-Vigo. Eu disse Porto Braga-Valença-Vigo. Sim, é essencial a existência, por um lado, pensar na viabilidade e na construção dessa linha e ter aqui... Falta saber para quanto, não é, Sr. Ministro? Que é aquilo que os portugueses querem saber. Não, é preciso fazê-lo e é preciso fazê-lo com força. Nós não nos podemos esquecer que a cooperação transfronteiriça tem sido absolutamente essencial. E nós às vezes dizemos, porque a Grande Lisboa, porque o Grande Porto... Esta Euro-região Galiza-Norte de Portugal tem 6,3 milhões de pessoas. É maior do que muitos países daqueles que nós nos gostamos de comparar. E 370 mil estão no território deste Rio Minho transfronteiriço. 370 mil. É mesmo muita gente. E este é um espaço que tem sido marcado pelo dinamismo económico, pelo dinamismo social e também por laços identitários comuns. Basta pensar o que aconteceu, infelizmente, quando fechamos as fronteiras. Nós fechamos as fronteiras com Espanha, como outros países fecharam. Foi muito marcante, muito duro. Eu tive a oportunidade, nesse dia em Valença, de replicar que era importante a abertura, e na semana a seguir abriram as fronteiras. Eu aí pude também fazer a minha magistratura de influência. Mas, basicamente, é muito importante dizer, não há nenhuma fronteira que seja tão dinâmica como esta. E nós sabemos que temos um ferro em Caminha, que temos uma ponte em Cerveira, que temos 2 pontes em Valença, uma em Monção, outra em Melgaço, mas não há nenhuma como aquela da Via Rápida, não é? Como de diz Valença. o povo romântico, foi como separar 2 namorados. Foi, separados pelo rio. É? Sim, mas agora... existem laços identitários comuns. Exatamente. Na forma de estar, nas festividades. E é muito importante aprofundar esta cooperação transfronteiriça, porque é a única que pode ser verdadeiramente diferenciadora para o desenvolvimento diferenciador e diferenciado do nosso Alto Minho. Indissociáveis, não é? Isso sem dúvida. Não há hipótese. Sr. Ministro, para terminarmos aqui uns 5 minutinhos, cultura, o Alto Minho. Bom, nada a dizer, não é? Tudo a dizer, porque... Ou tudo a dizer. Tudo a dizer. O seu querido Festival de Paredes de Cora. Sim, mas é mais do que isso, não é? A cultura no Alto Minho, sabemos muito bem e temos-lo feito. E o PS tem trabalho, e nós temos trabalhado
e eu falei da Marina Gonçalves, ainda não tive a oportunidade de falar, por exemplo, do número 3, José Maria Costa, autarca, alguém muito reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Quem é? Doutor José Maria Costa. Que foi o engenheiro José Maria Costa, O engenheiro, exatamente. que foi presidente, foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo durante muito tempo, um homem experiente que defendeu sempre a salvaguarda e a valorização da identidade cultural de Viana e do Alto Minho, como sendo um dos fatores mais distintivos que podem valorizar o nosso distrito. Obviamente que no domínio da etnografia, das tradições, mas muito mais do que isso, também das diferentes expressões artísticas contemporâneas. E basta ver o que tem acontecido em Paredes de Coura e vemos como o Festival de Música Moderna, não é? Que existe em Paredes de Coura, de música pop, rock, Vilar de Mouros também. Festival de Música Moderna, isso é tão seu, não é? Não, isto e era assim que se chamou Era no assim que se início. chamava. No início. As pessoas agora podem não ter percebido. Isto é o Paredes de Coura. Sim, era o Festival de Música Moderna, era mesmo assim. Mas vemos como, por exemplo, Paredes de Coura, só para dar um exemplo, tem agarrado com força, por exemplo, o ciclo de polinização que tiveram lá, mas caminha no Entre Margens e outras. E aqui em toda a corda, a Bienal de Cerveira, que no país, quando se diz eu vou à Bienal, não é necessário dizer que se vai a Cerveira. Basta dizer, eu vou à Bienal. E as pessoas já associam a Cerveira. Valença, que esteve mais dormente, é verdade, durante uns anos. Eu acredito agora que com um grande autarca que em Cerveira tinha falado e dito muito pela cultura do Alto Minho, agora possamos ter uma realidade diferente. E aqui neste território do Alvarinho, como um outro autarca tem trabalhado tanto como vemos Manuel Batista fazer com que o Alvarinho seja uma verdadeira bandeira importante. Bem, e então, na última festa de Chumano, não é? Sim, exatamente. E é importante investir na cultura, na salvaguarda destas tradições, mas depois também o património histórico e arquitetónico. Nós não nos podemos esquecer que temos a felicidade... Muitas igrejas a serem recuperadas, não é? Muitas igrejas a serem recuperadas, mas muitos cineteatros a serem recuperados. Basta ver, vamos a Ponte Lima, como ele está, basta ver o Teatro Valadares o Diogo Bernardes, o Teatro Valadares em Caminha, o que isso representou, mas depois todo o património histórico, arquitetónico, toda a expressão e todas as formas de expressão artística e cultural, aquelas mais da nossa tradição e da idade dos nossos avós, mas as novas expressões artísticas e também desportivas. Vemos como no município de Caminha, por exemplo, em Vila Praia de Âncora agora existe um skate park, tanto para o skate. Não, isso é muito importante. Todas estas, que é desporto olímpico agora, com tanta tradição. E ver também e apoiar estes clubes e as associações desportivas sem fins lucrativos que têm sido... Já treinou lá para andar de patins ou por alguém andar de patins? Lá não, e obviamente que essa expressão tem sempre um sentido muito forte, mas a patinagem também é importante. E aqui por exemplo, o Melgaço em Patins, que também foi apoiado no PRID, no Programa de Requalificação de Infraestruturas Desportivas. Muito bem, estamos aqui a falar de andar de patins, que cabe bem nestas eleições. Mas agora, nós nunca nos podemos esquecer, porque é tão importante preservar a nossa cultura, requalificar museus, como requalificar as escolas, como requalificar estes equipamentos esportivos. E parece que quando estamos a falar da modernização da linha do Minho que fizemos, nada tem a ver com estas coisas, mas todas estão interligadas. Todas estão interligadas. Nesta entrevista andamos de uns assuntos para os outros. Sim, e por isso quando falávamos aqui num assunto tão caro para os monsanenses como foi o emparcelamento em Monção dos terrenos da Vinha, parece que nada está ligado com a unidade de cuidados continuados em Melgaço, mas tudo tem, porque o emparcelamento permite que o vinho e a vinha tenham outra robustez, que gente dedicada e gente qualificada possa vir para cá trabalhar, para que os seus séniores possam ter o acompanhamento se necessitarem em unidades e não tenham que ir para bem longe. E depois, por outro lado, as tais alterações climáticas. E vemos como a Câmara de Caminha tem feito um esforço enorme para aquilo que é a proteção do NAR, o que é o combate à erosão costeira, a Câmara de Viana também, e depois a defesa da nossa fileira florestal. Nós nunca nos podemos esquecer que nós temos, neste distrito, também o único Parque Nacional do país. O Parque Nacional da Peneda Gerês, que nós temos a sorte de aqui ter a Serra da Peneda, a Serra Amarela e a Serra do Soazo, e depois a Serra do Gerês, que acaba por estar, a Amarela ali já a cair para o distrito. Sim, mas depois temos também o distrito de Braga e o distrito de Vila Real, mas este é um património com a nossa
com a nossa defesa e, claro, estas marcas de governação, temos novas empresas, esta baixa taxa de desemprego tão importante e a balança comercial positiva da região. Não nos podemos esquecer que é graças ao governo, ao trabalho também dos nossos autarcas, de um autarca como Vítor Paulo Pereira, mas também com muita ajuda do governo, que vamos ter no Alto Minho e em Paredes de Coura a primeira fábrica de vacinas do país. Não é a primeira fábrica de vacinas de Formariz ou a primeira fábrica de vacinas de Paredes de Coura ou do Alto Minho. É uma fábrica de foguetões, não é? Não, é que é mesmo, é que com as vacinas pode-se ir à Lua, não é? Porque basicamente aquilo que nos permite sonhar, e agora entendemos, porque a Zendal, esta fábrica, que tem também aqui uma unidade no Porrinho, produz tanto vacinas humanas, mas também vacinas veterinárias, e nós sabemos que as vacinas veterinárias são absolutamente fundamentais, não só para os animais de companhia, mas também para tudo o que são suínos, caprinos, equinos, que precisam destas vacinas. Tem uma mais-valia económica e a possibilidade de captação. Quem vem trabalhar para uma fábrica de vacinas não são trabalhadores indiferenciados, são engenheiros, são cientistas, o que é importante também para todos, E esta dinâmica transfronteiriça que temos verdadeiramente e que não podemos esquecer e que temos que preservar. Ter a Galiza aqui ao lado e ter os espanhóis aqui ao lado não é bom para nós. Nós não temos que ser bom apesar de estar à beira deles. Nós seremos melhores se estivermos com eles. Muito bem. Sr. Ministro, Sr. Dr. Tiago Brandão Rodrigues, candidato pelo PS, para fecharmos, uma mensagem ao eleitorado do Alto Minho. Bom, que se recordem do que foram estes 6 anos para o Alto Minho com a governação do Partido Socialista, mas acima de tudo eu sei que muitos dos altominhotos me conhecem esta equipa. Esta é uma equipa 100% altominhota. Sabemos que na política se usa tantas e tantas vezes, se é verdade que se usam expressões como andar de patins ou pôr alguém a andar de patins, também se usa outra expressão, que são os paraquedistas, aqueles que nada tendo a ver com o território vêm aqui por interesses partidários e por outras dinâmicas que não sejam as dinâmicas importantes para o nosso território. Esta é uma lista 100% do Alto Minho e isto é algo que eu tenho a certeza que os altominhotos prezarão. Eu amo incondicionalmente esta terra e, voltando ao princípio, há muito pouca gente, certamente, aqui no nosso Alto Minho a entender porque é que temos esta crise política. Por isso é importante pensar que temos que ter uma maioria robusta e, acima de tudo, condições para continuar a lutar contra esta pandemia, porque ela não tem sido o início e o fim de tudo, mas tem dominado muito as nossas vidas e temos mesmo que virar a página, como diz o Sr. Presidente da República. Podemos virar a página e continuar a viver e alavancarmos economicamente, socialmente e territorialmente esta terra que é a nossa, uma terra que gostamos tanto. Esta é a mensagem de Tiago Brandão Rodrigues, cabeça de lista do PS pelo Círculo Eleitoral de Viana do Castelo, nas próximas eleições legislativas de 30 de janeiro. É um PS que promete mais, melhor, Alto Minho para as gentes do distrito, um PS que apela à confiança e que quer ganhar com maioria, ou então, como diria António Costa, metade mais um. Eu sou o Miguel Rocha e este é o especial Legislativas da Rádio Val do Minho. Rádio Val do Minho, Legislativas 2022. Entrevista.